Eu sou Luana Costa, eu fui na edição de julho de 2011, Operação Peixe Boi, em Presidente Figueiredo e na Amazônia. Antes do Rondon, nós não tínhamos um apoio muito grande tanto da faculdade quanto dos próprios alunos em participar do projeto. Então, o que aconteceu? Eu abracei a causa, quis muito participar do Rondon, comecei a chamar pessoas pessoalmente para fazer parte do projeto. Fiz o projeto de acordo com o site do Ministério da Defesa e aí passei para o professor Cláudio Torres, que é de Engenharia Elétrica aqui da faculdade, e aí a gente mandou para o Ministério da Defesa e passamos. Aí foi uma seleção bruta aí de quantas pessoas iriam, porque tem um número limite de alunos e tem que ser um aluno de cada área, enfim. Conseguimos, fomos. A operação foi bem diferente do que eu estava pensando, porque a gente vai com uma grande expectativa de fazer várias coisas, de desenvolver várias ações. Quando a gente chega lá, a gente se depara com algumas dificuldades, muita coisa não acontece, muita oficina cai. Às vezes você programa uma oficina, fica lá preparado para dar palestra, não chega ninguém. Então, algumas coisas são bem frustrantes, mas as outras superam tudo, assim, né? Porque você se depara com um povo diferente do que você estava acostumado em lidar. Você percebe que seu país é muito grande e que tem diversas culturas diferentes no mesmo país, e ao mesmo tempo você não... você se identifica com o povo, assim. Você é brasileiro, então você chega lá, Amazonas, pô, é do outro lado do Brasil, assim. Demorei 5 horas, 6 horas pra chegar de avião lá. Então, assim, eu demoro 3 horas pra chegar em Buenos Aires, você tem uma noção, né? Aí a gente chegou lá, o pessoal muito animado, muito festeiro, muito feliz. Eu aproveitei o máximo que eu pude aproveitar da cultura do local. Eu cheguei lá, participei de várias palestras do Exército, coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse participar, muito legal. E fiz turismo também, tomei sopa de tacacá, que é típico do local, sorvete de açaí, que tem gosto de terra, não é esse açaí doce que a gente conhece. E aí quando eu cheguei em Presidente Figueiredo, que foi a cidade onde a gente fez, a gente se surpreendeu porque Presidente Figueiredo é uma cidade turística, a gente não sabia disso, assim. Muita gente vai lá para fazer rapel, para fazer várias coisas, aqueles esportes radicais que tem no meio da floresta. E aí a gente falou, nossa, a economia do local, então ela gira, né? Mas por que a economia não chega até a população? Então a gente trabalhou nesse sentido, de chegar à população e ver a riqueza que eles estavam vivendo e fazer com que eles tenham uma fonte de renda mesmo, assim, porque é engraçado que até um professor que foi com a gente, o professor Dalmo, reparou uma coisa muito legal, que era, lá tem muita água, peixe não falta, mas ninguém come peixe lá, é tudo carne vermelha. Mas por que será? Porque, isso não é sustentabilidade, isso não é tipo você produzir uma coisa para você se satisfazer. E eu também reparei que a comunicação, que é a minha área, né, é muito importante. Às vezes a gente acha, não, o Projeto Rondon é o dentista, o médico, alguém que vai levar saúde, assistencialista, né? Assistencialista, tipo serviço social, mas não. Eu cheguei lá, pra você ter uma noção, lá tem comunidades ribeirinhas que a gente chega assim com 30 horas de viagem de barco, assim, tipo, lá na Amazônia mesmo, né? No Amazonas. Então, pra chegar uma rádio, internet nem pensar, num local que é uma comunidade ribeirinha, do outro lado do país, não tem como. Aí você pensa, rádio? Mas por que rádio? Mas a rádio é um instrumento tão importante para anunciar que vai chegar remédio na cidade, para anunciar que vai acontecer algum evento importante, assim. Então você pensa, a comunicação é importante sim, eu tô aqui para ajudar nesse aspecto. Claro que 15 dias que a gente ficou lá não foi possível fazer uma grande ação, mas o pouco que a gente foi deixando lá faz uma diferença. O que a gente pensou o tempo todo nessa operação foi em deixar algo que fosse multiplicado. Então a gente procurou sempre os multiplicadores locais. Então a gente procurou professores, a gente procurou líderes sociais, tem muito lá, né? Porque
sempre quando é cidade de interior, assim, cidade pequena, você tem um líder social, alguém que, né, comanda. Então, a gente procurava esses caras, deixava com eles um manual de como implantar uma rádio comunitária no local, explicava o que era uma rádio comunitária. E o pessoal de comunicação é legal também porque a gente sabe se comunicar, né? Então, as pessoas do Rondon têm que ter certa desenvoltura pra falar, sabe? Assim, tem que falar mesmo, aquelas pessoas têm muito mais idade que você, tem o triplo, viveram muito mais do que você. Você tem que encarar alguém sendo um estudante e sendo um professor que está... E eu e a Janaína, a gente deu palestra para professores. Então você imagina, pô, eu sou estudante, né? Tipo, eu tô dando palestra para professores. Então você pensa, nossa, né, que coisa, assim.